Olá, tudo bom com vocês? Estamos continuando aqui mais um vídeo de funções, né, nessa playlist aí que nós temos de funções no canal. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre algumas funções específicas, muito importantes, inclusive. O primeiro tópico ali que a gente vai abordar hoje vai ser as funções comuns, que são as funções mais comuns, né, de serem vistas em vestibulares, provas, enfim. E vamos analisar alguns gráficos e ver como que elas funcionam, como que elas se comportam em determinados gráficos. As funções especiais, né, que são umas funções um pouquinho mais complicadas, e vamos falar um pouquinho sobre o teste da linha vertical, que vocês vão entender já já o que é, tá bom? Continue aí. Vamos lá. Dentre as funções comuns, nós temos a função afim, né, que é uma das funções mais conhecidas que tem. Aí nós temos o gráfico representado por ela, né? E aqui uma definição. A função afim ela pode ser chamada também de função polinomial do primeiro grau. Primeiro grau por quê? Porque o x, que é a variável dessa função, ele é elevado ao primeiro grau, ele é elevado a 1, né? Tanto que não aparece na fórmula, mas a gente sabe que tem um 1zinho ali. Qualquer função f de real em real dada por uma lei na forma de f de x, f de x é igual a ax mais b, né? Nós temos aqui essa fórmula. Em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. Então, nós sabemos que a função afim é dada por essa fórmula aí, que basicamente é o que vai definir ela. Essa função afim aí do lado, que está nesse gráfico, ela é dada pela fórmula de f de x. Calma aí. F de x é igual a 3x menos 4. Onde nessa fórmula aqui, nessa equação, nós podemos perceber os coeficientes a e b, certo? Nós vemos aqui o coeficiente a, que é nosso 3zinho, e o coeficiente b, que é o 4. Ok? O coeficiente a, ele sempre vai acompanhar o x, né? Então, identificamos aqui os nossos coeficientes. Tá, mas aí você me pergunta, como que eu posso ver a fórmula no gráfico? Como que eu posso fazer da fórmula, né, da equação, eu posso jogar no gráfico, que é esse gráfico que está aqui do lado. É sempre bom e importante, né, a gente identificar os valores do gráfico de x, que eles vão nos dar valores em f de x, certo? Lembrando aqui que x é o domínio da função e f de x é a imagem, né? F de x é como se fosse esse eixo y aqui em cima. Vou até colocar aqui para ajudar na observação. Beleza. Como que eu posso então visualizar essa equação? Vamos sugerir então valores para esse x aqui da fórmula, para vermos o que acontece com o nosso f de x, o que acontece com a nossa imagem. Né? Então, se eu tiver o x, eu até coloquei aqui do lado do gráfico, igual a 0, né? Fazendo a conta aqui de cabeça, nós temos que 3 vezes 0 é igual a 0, né? Vai sobrar um menos 4 ali. Então, o nosso f de x vai ficar igual a menos 4. Caramba, já teve alguma forma, né? Se você olhar no gráfico, o nosso ponto 0 aqui em x, né? Ó, vamos no 0 em x, achei. Corresponde ao nosso ponto menos 4 em y, que é onde a reta está passando aqui. Você consegue perceber? Então faz sentido, né? Continuando aqui fazendo a substituição em x, a gente vai ver o gráfico tomando uma forma, né? Colocando, por exemplo, x é igual a 3,
né? Eu pulei aí 1 e 2. Nós vamos ter aqui, ó, nessa equação, 3 vezes 3 vai ser 9, né? 9 menos 4 vai dar o valor de 5. Opa, logo então, se o meu x, quando o meu x é igual a 3, o meu f de x vai ser igual a 5. Onde que eu vejo isso? Vamos lá no gráfico. Eu tenho aqui, ó, meu x igual a 3, né? Cheguei aqui no 3zinho. Indo no gráfico aqui, ó, encostei na reta com meu 3. Nesse ponto aqui, o meu f de x, ele vai valer 5. E a gente construi esse ponto aqui, ó. Deu para entender? Então, assim você vai construindo a sua reta no gráfico. Você partindo do ponto da equação, você consegue substituir os valores de x, achando assim o f de x. É importante também falar que quanto mais o meu x aumenta, né? Como vocês podem perceber, aqui ele estava 0, aqui ele está 3. Quanto mais ele aumenta, mais o meu f de x também aumenta, né? Você vê que de menos 4 ele foi para 5. Vamos, por exemplo, pegar outro valor aqui para vocês entenderem melhor. Vou fazer aqui embaixo. Se o meu x... Vamos fazer aqui do lado. Se o meu x, continuando, tá, gente, os valores. Se o meu x for 2, né, um outro exemplo aí, eu tenho lá na fórmula, vamos jogar lá, 3 vezes 2, 6, 6 menos 4, 2. Opa, meu f de x ficou igual ao meu x, né? Então, eu tenho aqui, ó, se o meu x for 2, o meu f de x também vai ser 2. Agora, se o meu x for 4, um exemplo, o meu f de x vai ser o quê? 3 vezes 4, 12. 12 menos 4, 8. Certo? Logo, nós temos, gente, que quanto mais o meu f de x, ou quanto mais o meu x cresce, o meu f de x também cresce. Ou seja, a minha função é uma função afim crescente. É importante dizer isso, tá? É uma função afim crescente, né? Logo, porque é uma reta, então essa reta ela pode ser tanto crescente como decrescente, né? Quando ela é decrescente? Quanto mais o meu x aumenta, o meu f de x diminui. Nesse caso aqui é o contrário. Quanto mais o meu x aumenta, o meu f de x aumenta. Logo, ela é crescente. Tá ok, gente? Deu para entender mais ou menos? Então, é assim que você analisa, a partir da equação, um gráfico de uma função afim. Então, nós temos também a função quadrática, né? Essa parábola clássica aí, que geralmente é a mais comum, né, entre as parábolas. E a função quadrática chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau, né? Obviamente, por conta desse ao quadrado aqui no x, né? Vocês veem que o x agora está ao quadrado. Qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma. Aí a gente tem aí o nosso f de x, que vai ser igual ao ax ao quadrado, mais bx, opa, ficou bem torto aí, né? Mais bx mais c, né? Onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Então, gente, agora da função afim, o que nós mudamos aí? Agora a gente tem esse ao quadrado que vocês viram aí. Tanto que se você zerar o a, né, que fala que o a ele é diferente de zero. Se você colocar zero aqui nesse a, ele transforma a função em função afim de novo. Então, não pode, o a não pode valer zero, né? Senão não é a função do segundo grau. Essa função aí desse gráfico, genericamente, é f de x, que é igual a x ao quadrado.
Ah, mas é diferente da função ali de baixo. Sim, aqui a gente está contando que B e C é diferente, é igual a zero, tá? Então, B e C aqui é zero. E nós temos no nosso Azinho aí, que é igual a 1, né? Nosso A sempre vai estar aqui. Quando não aparece, é porque é 1. E como que a gente vê essa função no gráfico? A mesma ideia da função afim, gente, não muda nada. O que muda é que agora é o quadrado. Então, a gente vai ter que substituir aqui, dar valores para x para conseguir ver nosso resultado aqui tudo ao quadrado. Peraí. Então, a gente tem o f de x e f de x aqui. Sendo o nosso x valendo igual a zero, né? Nosso f de x também vai ser igual a zero. Por quê? Porque zero ao quadrado é zero. 0 vezes 0 é 0. Nosso x sendo 1, nosso f de x vai ser 1. Por quê? 1 ao quadrado vai ser 1, né, gente? Nosso x valendo 2, nosso f de x vai ser quanto? 4. Exatamente, porque 2 ao quadrado é 4. E como que a gente vê isso no gráfico, né? Como a gente percebe, à medida que a gente vai aumentando o x, o f de x também vai aumentando, né? O nosso gráfico aqui ele é simétrico. A gente tem aqui ó, o valor de menos 1. Tá meio torto aqui, mas equivale a 1 ali do eixo y, tá? Tá bem torto na realidade. Aqui é o número 1. Aqui, por exemplo, no 2 e no menos 2, vai ser equivalente ao 4 aqui no f de x. O 2 ao quadrado é 4. Aqui não dá pra ver muito por causa da minha cara ali, né, gente? Mas é 2 aqui embaixo. Mas por que no menos 2 também? Por que no negativo também? Porque se você substituir um número negativo aqui, né, por exemplo, menos 2 ao quadrado, nós vamos ter aqui menos 2 vezes menos 2, que vai dar 4 também. Por quê? Sinal negativo multiplicando vai dar sinal positivo, né, gente? Então, não importa se o número é negativo, ele vai continuar sendo positivo aqui na raiz. Por isso, essa simetria no gráfico. Entendeu? Então, basicamente, isso aí é a nossa função quadrática. Temos também a parábola clássica invertida. Como assim parábola clássica invertida? Nós temos aqui a mesma parábola que vimos antes, porém com a concavidade para baixo. Isso aqui, ó, se chama concavidade, tá, gente? Essa parábola, a gente percebe se ela é invertida ou não por causa da concavidade. Perdão aí a letra, não tá ajudando muito, né? Como que nós vemos a concavidade da função, né, da parábola? Tudo vale do nosso coeficiente A aqui, ó, esse aqui. Vocês lembram qual é o valor como que é essa equação? Como que se escreve? Vamos ter AX, né? AX ao quadrado mais BX mais C, que é igual a zero. Então, como que eu vejo a concavidade da função, da parábola? Por esse A aqui. Se meu A for maior do que zero, nós temos que a concavidade estará para cima, né? Assim como a outra função que nós vimos. Eu vou até anotar aqui para vocês entenderem. Se meu A for maior do que zero, a concavidade ela vai estar para cima, né? Então, a gente vai ter uma parábola desse tipo aqui, tá? Que eu desenhei aqui para vocês. Deu para entender mais ou menos, né? Desse tipo. Se o meu A for menor que zero, ou seja, se ele for negativo ali naquela função, a minha concavidade vai estar virada para baixo. Gente, eu fiz errado. Peraí, perdão, gente.
aqui é para cima, né? Concavidade virada para cima. Não repitam esse erro. Enfim, se meu A for menor que zero, minha concavidade vai estar para baixo. Ou seja, vai estar assim, ou dessa forma aqui, encostando o vértice no zero. Aqui no caso está encostando no zero, mas ela pode não encostar no zero também, tá? E essa é a diferença. A diferença é que nessa fórmula aqui, nessa equação, o meu A ele é negativo. Ele tem um sinalzinho de menos aqui, tá bom? Então, a nossa função aqui, genérica, né? Vai ser f de x igual a menos x ao quadrado, tá bom? Ah, mas qual é o meu valor de A nesse caso? Meu valor de A é 1, né? Sempre lembrando que tem um Azinho aqui na frente. Quando o valor é 1, a gente não vê esse A, né? Como se fosse 1 vezes o x, que é o x. Então, não tem importância. Tá ok? Aqui nós temos uma outra parábola. Nossa, quantas parábolas, né? Sim, verdade. Continua sendo, gente, uma função quadrática, tá? Essas parábolas todinhas que eu tô mostrando continua sendo uma função quadrática. A diferença aqui, nesse caso aqui, vai ser o deslocamento da parábola, né? Que nós temos uma parábola que não está mais no eixo zero ali. Não está mais com o vértice no zero, né? O vértice dela já mudou e agora é um número aqui, ó, de x equivalente a uma imagem em y. Vamos supor que isso aqui é um x0 equivalente a um f de x qualquer aqui, tá? Tá, mas o que tem essa parábola de diferente, além do deslocamento, né? Como que a gente percebe a diferença nessa parábola? No caso dessa parábola, nós temos que observar o parâmetro b. Relembrando de novo a fórmula, como que é a fórmula da parábola? Ax ao quadrado mais bx, né? Mais c igual a zero. Isso mesmo. Agora, gente, nós temos que o nosso parâmetro b aqui, esse mesmo, esse bzinho, ele é maior do que zero. No caso dessa parábola, o meu b é maior do que zero. Por quê? Porque o nosso b, a gente vê exatamente pelo gráfico, pela curva aqui, que intersecta o ponto, intersecta o eixo y. Por exemplo, aqui nós estamos vendo o início da curva intersectando o eixo y, né? Um pouco deslocado para o x. Porém, essa curva aqui ela é crescente. Vocês estão vendo aqui que a curva ela cresce, né, no eixo y. Logo, se eu vejo que a curva cresce no eixo y, eu tenho que meu p ele é maior do que zero, né? Isso implica que a função aqui no início da parábola ela é crescente no eixo y. Logo, nós temos esse b maior que zero. Se a função... mas como que a função é decrescente no eixo y? Bom, pode ter de algumas formas, né? Como, por exemplo, ela poderia ser assim, né? Isso aqui seria uma função decrescente. Ela poderia ser... Deixa eu ver aqui. Ela poderia ser assim. Também seria uma função decrescente no eixo y, ou seja, nesses casos, o meu b seria menor do que zero. Eita, que zero feio, hein? Ele seria menor do que zero. Nesse caso aqui, o meu b é maior do que zero porque ele é crescente no eixo y, tá? A única diferença dessa parábola para as outras é essa característica, né, única aqui, tá bom? Função valor absoluto, ou também chamada função modular, né? É uma função também bastante conhecida.
ela representa um valor pela sua magnitude, né, pelo seu tamanho, sem considerar o seu sinal positivo ou negativo. A função de valor absoluto muda todos os números negativos para positivos. Os números positivos e zeros mantêm-se inalterados. Então, nada mais é que uma função onde f de x ela é igual ao módulo de x. O que é módulo? É exatamente um sinal, um símbolo, né, na verdade, que demonstra que mesmo se esse x for negativo, ele vai continuar sendo sempre positivo. Tá? Então, essa função valor absoluto, função modular, ela transforma todos os números em positivos, sejam eles negativos também. Né? O positivo ele continua sendo positivo, o zero continua sendo zero, porém os negativos eles se tornam positivos. E aqui nós vemos no gráfico, ó, por exemplo, o menos 1 de x, que equivale ao 1 aqui de y, né, o f de x, que também equivale a 1 de x. Então, traz essa simetria aí, porque se a gente for substituir aqui o x por 1 ou por menos 1, vamos substituir por menos 1. Tendo o módulo, ela vai continuar sendo 1, ou seja, o nosso f de x vai ser 1. Né? Então, ela traz essa simetria para a gente aí. Tá? Ela pode ser usada também para números complexos, mas isso aí já é outro assunto. O importante é saber mais ou menos como que funciona em relação ao gráfico. E nós temos aí nossa função raiz também. No caso desse gráfico aí é sobre a raiz quadrada, tá? Mas a raiz pode ser, né, com outros índices. E essa função é dada pela função f de x, que, eita ferro, não reparem, f de x que é igual a raiz de x elevado a n. Esse n aqui é o índice da raiz, pode ser quadrada ou cúbica, enfim, n igual a 4, 5. Ou também nós podemos escrever ela como f de x igual a x elevado a 1 sobre n, que dá no mesmo, tá, gente? Então, você pode escrever de uma forma ou outra, tá? Eu escrevi aqui embaixo algumas coisas, algumas características para a gente não esquecer. Lembrando que a função raiz é uma função positiva e crescente, né? Dá pra a gente ver aqui no gráfico que ela está crescendo aqui, tanto para x como para y. E as outras características que a gente tem aqui, né? Lembrando que f de x também é a imagem da função, né? Sendo x o domínio, coisas que a gente não deve esquecer. Esse 1 sobre n aí é o expoente, né? Esse n aqui é o índice, que também pode ser dado como esse 1 sobre n aqui. Esse n sempre deve ser positivo, né? Ou seja, um número natural. Por quê? Porque a nossa raiz ela tem que ser positiva. Então, para a raiz ser positiva, o nosso n deve ser positivo, né? Raiz negativa só em números complexos, e não é esse caso aqui. O x ele pode ser positivo ou negativo, né? Para x positivo, o n ele pode ser ímpar ou par, ou seja, o n pode ser qualquer número. Para x, claro, ímpar ou par, sendo positivo, tá, gente? Lembrando. E para x negativo, o n ele pode ser somente ímpar, né? Por quê? Porque a restrição está relacionada com o fato a não existir raiz quadrada de n par e x negativo. Então, tem essa regrinha aí. Eu tentei marcar aqui, mas marquei tudo torto. Nossa, mãe. Tem essa regrinha aqui, né? Vocês estão vendo, enfim. Eu tentei marcar aqui, mas enfim. E aqui tá esse gráfico da função
a raiz quadrada aí, que não é tão difícil assim de entender, né, gente? Se a gente fizer aqui a nossa substituição, né, de x e f de x, pra gente ter uma noção um pouquinho melhor. Por exemplo, se meu x, uma função conhecida aí, se meu x for igual a 4, meu f de x vai ser igual a 2, porque raiz de 4 é igual a 2. E aí a gente pode ver aqui no gráfico, claro, com o índice igual a 2, tá, gente? A raiz seria quadrada nesse caso aqui do gráfico, mas a raiz pode ter outros índices, tá? Nesse gráfico, o índice é igual a 2. Então, você pode aí brincar à vontade, que aí você vai ter um número equivalente de x para y, né? Por exemplo, se meu x for igual a 4, o meu y... Se o meu x for igual a 16, o meu y vai ser igual a 4. Por quê? Raiz de 16 é igual a 4. O 16 não dá pra ver aqui por causa da minha carinha, mas com certeza tá aqui embaixo. E é isso, tá, gente? Você vai corresponder um número de x com um de f de x a respeito, de acordo com sua raiz, tá? Nós temos aí também nossa função cúbica, né? Ou equação polinomial do terceiro grau. E ela não é tão diferente assim, acabei riscando aqui, gente, perdão. Ela não é tão diferente assim das outras, né? A diferença dela é que ela tem esse x ao cubo aqui, que é o que faz ela ser cúbica, né? Óbvio. Então, a nossa equação vai ser ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. Ela é um pouco mais complicada de se resolver, mas não é tão difícil assim não, tá, gente? Relembrando aqui, a nossa primeira equação polinomial do primeiro grau, ela é dada, né, por f de x é igual a ax mais b. Essa equação, gente, como o próprio nome já diz, ela só tem uma raiz, né? Pelo fato dela ser do primeiro grau e a raiz ela tá bem ligada à função. Aqui nós temos a equação nossa do segundo grau, que é aquela também que a gente já viu, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Essa equação também ela tem duas raízes, né, por conta de ser do segundo grau, certo? E aí você acha lá por Bhaskara, né? Ou por outros métodos. E aqui a gente tem a nossa equação do terceiro grau, que é exatamente essa que está aqui, já deixei até escrita, né, para ajudar. E quantas raízes tem ela? 3? Bom, as raízes podem ser de 1 ou 3. Você pode achar uma raiz ou 3 raízes sendo complexas ou reais, tá? Mas aí a gente não entra nesse mérito agora, né? Mas aí você pode também solucionar as questões de função cúbica com as relações de Girardi, com outros métodos também. E enfim, basicamente é isso aí, você vai achar uma ou 3 raízes. Tá ok, gente?